Hoje um colega confiou aqui ao canal uma carteira de quase 5 milhões de reais. Uma carteira para que a gente consiga analisar de forma bastante clara como investidores multimilionários estão investindo seu patrimônio neste momento da Bolsa de Valores. E claro, eu vou trazer aqui para vocês, o colega pediu para não ser identificado e naturalmente vou respeitar isso. Ele pediu para que eu não falasse sobre essas ações cujo valor não seja superior a 100, porque essas daqui são ações que ele vai vender, tá bom? Então não tem motivo para a gente trabalhar aqui sobre elas, mas sim sobre as demais. E naturalmente eu vou fazer isso. Mas claro, vamos dar uma olhada como que estão as coisas, né? O colega, ele tem aqui investidos 50% em ações, 22% em ETFs, que eu não irei falar. BDR, eu vou dar uma olhada quais tem, porque existem BDRs aqui que são interessantes da gente eventualmente analisar, e uma parte em tesouro direto, legal? Antes de partir propriamente para os ativos, né, vamos ver ali os proventos, né, porque todo mundo gosta de ver os dividendos caindo. Então, indo aqui para os dividendos, o colega, ele recebeu no ano de 2024, apesar de não ter tudo consolidado, então acredito que ainda não está totalmente integrado ou alguma coisa assim do gênero, mas até o momento, em 2025, ele já recebeu 50 mil reais arredondando aqui. Então, é uma carteira que está trazendo uma baita de uma bolada para ele. Só para você ver, né? Ele recebeu aqui, eventualmente, em março, 12 mil reais, recebeu em maio 9 mil, já tem proventos aqui para frente, ó, em agosto 5 mil, setembro outros 5 mil, então é uma carteira que está rendendo um valor bastante substancial, tá bom? Então, vamos olhar aonde que o colega investe. Vamos lá, indo para as ações, só deixa processar, processou, maravilha. Então, ele começa aqui, a principal empresa da carteira dele, Bradesco, com um valor global de 473 mil. Se o colega, ele acompanhou lá o nosso grupo e especialmente a nossa área de membros, ele vai se recordar que nestes preços aqui, eu falava, gente, quase não existe risco de você perder dinheiro. E claro, eu fiz todas as ponderações, levando em consideração que não era uma recomendação de investimentos, mas eu fiz um estudo que, dali em diante, a gente não poderia ver preços muito menores do que esse. Claro, oscilações na bolsa fazem parte. Se você comprou a 11, caiu para 10,50 e eventualmente agora voltou, como nós podemos ver aqui, para os seus 13,50, faz parte. Mas, quando eu olhei esse ativo, especialmente Bradesco 3, ali nos seus 11, abaixo até dos 11 reais, o estudo que eu fiz era de não poderia ir para baixo. E hoje ele tem uma valorização de 21% mais os dividendos que ele recebeu. Logo em seguida, ele tem aqui a Petrobras. Petrobras, considerando hoje os preços que ela está, me parece bastante razoável. Por quê? Porque nós temos o Brent, que está batendo demais aqui nos ativos, tanto Brava, quanto Prio, quanto Recôncavo, Petrobras também, apanharam demais por um petróleo que estava lá em 76, 77 no começo do ano e que hoje já chegou a ficar abaixo dos seus 60 dólares. Então, nós temos aqui algo extremamente sensível, que é uma companhia muito presa, naturalmente, às flutuações ali do petróleo, e isso impacta. Considerando que a sua maior posição, especialmente pensando aqui em commodities, eu levaria sempre em consideração a política de dividendos desta companhia. E por que que isso é especialmente importante? Na data em que eu estou gravando o vídeo, saiu ali uma entrevista com o ministro Haddad, no sentido de que a margem equatorial deveria tão logo ser entregue à Petrobras para que eles começassem essa exploração. Só que não é algo tão simples. A Petrobras vai lá, ela coloca várias sondas, ela faz perfurações, ela faz testes e outras tantas coisas para então começar a extrair. Só que não é simplesmente que você achou, você liga um caninho e acabou. Não, você tem que levar um FPSO, que é um navio gigantesco até lá. Você tem que fazer toda a questão de segurança, de você prender bem esse FPSO. Depois você tem que ligar e chegar até realmente o petróleo que está na margem equatorial. E tudo isso demanda tempo e exclusivamente dinheiro. Por que que esse ponto é importante? Porque quando você vai para a política de dividendos da companhia, ela fala que ela vai distribuir 40% do seu fluxo de caixa livre. E como que é feita a conta, né? O fluxo de caixa livre, em resumo, é o fluxo de caixa operacional menos CAPEX.
CAPEX é uma sigla que, resumidamente, significa investimentos. E se a companhia ela vai fazer investimentos na margem equatorial, o CAPEX será bastante alta, que pode, inclusive, ultrapassar o fluxo de caixa operacional recorrente da companhia. Se isso acontecer, o dividendo é de 0%. Aí é problema, né? Mas você há de concordar comigo que quando a companhia fizer todo esse investimento, que pode durar de 1 até 3 anos, claro, considerando algo normalizado, isso daqui poderia trazer uma baita de uma dor de cabeça para aquela pessoa que espera da Petrobras um alto dividendo. Entretanto, depois que todo esse investimento é feito e esse CAPEX começa a reduzir, o seu fluxo de caixa ele sobe rapidamente e, consequentemente, você terá mais dividendos. Então, é uma questão de você aguardar para receber mais depois, ou se você não quiser esperar, partir para uma outra empresa, fica a seu critério. Em segundo, você já tem uma outra companhia relacionada à commodity, que é a Vale. E eu sempre gosto de falar que a Vale é um baita de um ativo, a produção é muito estável, o que vai ficar flutuando realmente é o minério, então não tem muito o que fazer. Entretanto, eu gosto de ter um risco um pouco maior, mas também com um retorno potencialmente maior. E por isso, eu sempre falo que eu, André, prefiro BRAP 4, Bradespar 4. Nesse sentido, a gente pode até fazer aqui alguns comparativos, né? Vamos ver. Normalmente, a Bradespar paga mais. Então, a Vale pagando 8,59 e a BRAP 4, ela vai estar entregando para a gente quase 12% de yield. Então, isso daqui já mostra, de uma certa maneira, que se você quiser estar exposto a maior risco, ou seja, investir numa holding que a qualquer momento possa se desfazer da Vale, investir numa holding que tem um problema jurídico específico com a Litel, que também pode dar uma dor de cabeça pontual, você tem um maior risco, mas também pode ter um maior retorno. Então, é sempre o que você vai querer colocar na sua carteira. Eu sempre vou falar para vocês também que todo ativo deve entrar na sua carteira com um objetivo, sabendo de forma extremamente clara o porquê que ele entrou, tendo mais ou menos uma ideia de possibilidades de retorno e de risco, para que você não seja pego no contrapé, a não ser no caso como IRB, como Americanas, que são relacionadas à fraude, tá? Isso daqui é outra coisa. Mas eu digo riscos operacionais, riscos financeiros, riscos eventualmente jurídicos que já tenham sido mapeados pela companhia, tá? Então, tudo isso é extremamente importante. Seguindo aqui, você tem uma das companhias de saneamento que eu menos gosto. Para mim, em primeiro lugar está a Sabesp, em segundo lugar está a Copasa e depois vem a Sanepar. É um ativo ruim? Não, longe disso, é um baita de um ativo. Ele é ali um reloginho em termos de crescimento de receita, mas é o que, a meu ver, tem menor potencial de upside e tem a pior política de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Fica na casa dos seus 25% do lucro líquido para ser pago depois de 6 ou 12 meses, ou seja, essa daqui é a pior política. Deixa eu até dar uma olhada se o payout da companhia mudou alguma coisa, né? Ó, eles colocam aqui o payout de 18%. Gente, é quase nada. Eu não sou muito fã. Logo em seguida, você tem uma das companhias que trouxe maior segurança e solidez para todos os investidores ao longo de mais de 20 anos, que é o próprio Itaú. Você tem uma posição bastante razoável. Eu considero que nesses preços de compra aqui você fez um excelente negócio, paga um bom dividendo, considerando o histórico desses últimos tempos, e por você ter Itaú 3, a meu ver, você fez a melhor escolha. Você não foi para Itaúsa, que todo mundo vai, que já é ótimo, e você ficou em Itube 3, que proporcionalmente você paga menos e você recebe a mesma coisa que Itube 4. Excelente escolha, parabéns. Pague Menos é uma companhia que eu acredito que ela tem entrado no seu radar muito por conta dessa possível valorização. Você já está tendo alguma coisinha aqui, mas existe um upside interessantíssimo pela frente. Eu até fiz vídeo a respeito disso recentemente, falando dos resultados do primeiro trimestre, então depois vou colocar o vídeo aqui para vocês. E é um ativo que pode trazer um baita de um retorno, se ganhar market share e se não se enrolar demais ali com a questão do endividamento, tá? A Engie, a meu ver, também, mais uma vez, você comprou num excelente valor. A Engie, muita gente tem me perguntado, André, devo vender Engie? André, Engie está pagando 5, 6%, não vale mais a pena. Cuidado, cuidado, cuidado. Olhe para o que a companhia falou nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos. Ela reduziu propositalmente o seu payout para 50%. E se em 50% ela te paga um yield de 6%, imagina quando ela jogar isso aqui para 100%.
pulando eventualmente para 12% no ativo extremamente seguro. Você pode até olhar no histórico da companhia, e vale a pena você sempre fazer isso, que é uma companhia que paga bons dividendos. Olha só, vamos para dividend yield pago nominalmente. Eu gosto de olhar dessa maneira. Ó, ela pagou aqui R$3, pagou 2,90, pagou 2,67. Só que se pensarmos num período um pouco mais anterior ali, R$4, 2,72. Então, mais ou menos essa média de uns 3 seria algo razoável para você esperar na sua carteira, considerando quando ela voltasse a pagar no mínimo ali os 100% de payout para você, tá bom? Eu já falei bastante aqui do Banco Pine no canal, é um banco que ele está entrando exatamente onde os demais bancões não estão conseguindo, ganhando um espaço interessante, trazendo um retorno razoável. Se eu não me engano, o dividendo dele ficou ali em mais ou menos 9%, então é um bom banco, ele está exatamente nesse ponto onde os demais bancões não estão, e é uma excelente empresa, que tem ali as suas opcionalidades e tem as suas dificuldades próprias do setor, mas que me parece que entrega de forma bastante razoável bons retornos, especialmente no seu caso que comprou num preço bastante legal, tá? VEG dispensa apresentações, a meu ver, a VEG você a princípio só deveria olhar quando ela ficasse abaixo dos seus R$40. André, mas ela quase nunca fica. Tudo bem, não é uma empresa que eventualmente você precise ter na sua carteira, porque ela é boa como própria empresa, mas ela não é tão interessante para o acionista que entra hoje. Explicando melhor o que eu quero dizer, para ninguém aqui me criticar falando, o André falou mal da VEG. Não, de forma alguma. A VEG, como empresa, como negócio, como item de lucratividade, é excelente, é uma baita de uma empresa, um crescimento formidável. Ela está num segmento que tem as suas dificuldades, mas ela é uma líder do setor, então para ela isso não impacta tanto. Entretanto, para o acionista que pensa hoje na companhia, pensando eventualmente numa renda, pensando eventualmente num crescimento rápido, eu não acho que ela tenha nenhum desses dois. Ela não vai te entregar mais aquele crescimento gigantesco, vai crescer ano após ano, e também não vai te entregar um dividendo de 15, 20%, como outras companhias poderiam fazer se você carregasse por mais tempo. Então, não é uma empresa que ela é boa para o acionista, mas ela é boa para ela mesma. Por isso que eu não gosto tanto de colocá-la, tá? Você ainda tem algumas outras, né? A Bravinha, não preciso nem falar, né? Uma baita de uma companhia, o seu preço de aquisição é excelente, então eu não mexeria muita coisa aqui. JBS passou por um momento muito alto de aumento da própria carne, né? Do arroba, do boi, e que hoje está num preço já bastante justo. Nesse valor aqui, eu não sei se valeria a pena continuar, se valeria a pena vender, se valeria a pena simplesmente não fazer nada. Enfim, fica muito a critério, mas considerando que é um mercado muito sensível, especialmente para as últimas notícias que nós tivemos de uma gripe aviária que foi encontrada aqui no Rio Grande do Sul, é um tipo de negócio que eu fico meio preocupado, porque você pode ter focos de doenças na proteína animal que podem impactar fortemente um determinado frigorífico e não impactar outro. Então, é muito mais difícil de analisar quais são os riscos que existem, porque existem focos e existe de vez em quando um problema, vamos dizer assim, massificado. Então não é uma companhia que, para mim, traz tanta segurança assim, mas trouxe, nesses últimos tempos, resultados inquestionáveis. Então, diante de resultados, eu simplesmente me calo. E por fim, ele tem aqui a Camil, é uma companhia que tem uma dívida bastante alta, um segmento sem diferenciação competitiva. Cada dia mais me parece que ela está tendo mais dificuldade de crescer o seu market share, então ela não tem nenhum apelo para mim. Nesse sentido, eventualmente, se esse ativo já tiver entrado na sua carteira para valorização, eventualmente talvez já tenha chegado no ponto final. Bem, nesse ponto você que vai me dizer. BDR, propriamente você não tem nenhuma que seja aqui que tem alguma vinculação com o Brasil, como eventualmente ali poderia ser a própria Aura Minerals, então não vou comentar propriamente para o vídeo não ficar muito grande. E para sua carteira, como eu sempre gosto de trazer aqui, eu gosto de dar notas. Não porque a sua carteira é pior ou melhor que a minha, é pior ou melhor do que o colega, mas eu sempre uso como critérios duas coisas. Primeiro, alocação estrutural e segundo, proventos.
Na ordem de proventos, você está recebendo algo razoável, considerando o histórico que eu tenho aqui. Em segundo, a sua carteira, na montagem que ela está, considerando que você tem commodities como uma das suas principais posições, e que isso eventualmente pode dizer no futuro que você terá muitos dividendos, e também no futuro que você terá poucos dividendos, eu diria que a sua carteira hoje seria uma nota 8,5. Muito por conta dessa possível oscilação de rendimentos no futuro, considerando, claro, que a ideia para você atingir uma nota mais alta, mais uma vez, levando aqui em consideração o que eu acho ser o melhor, é uma estabilidade de dividendos. E não tendo essa estabilidade, considerando mais uma vez essas commodities como principais posições, eu daria uma nota inferior ao que eu dei para algumas outras um pouco mais estáveis, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quiser ter a sua carteira analisada aqui no canal, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui embaixo. Eu sou o único administrador. Basta ali mandar uma mensagem para mim com a sua carteira aqui do Investidor 10, que eu farei a análise aqui para vocês. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!